Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de biologia e o assunto de hoje é sobre a fotossíntese, processo super importante para a vida dos animais e dos vegetais. E a nossa pergunta inicial, acompanhe. Como é que a fotossíntese interfere na produção do petróleo? Esse processo importante para a vida dos animais e também dos vegetais, além de ajudar no processo de nutrição, porque é através da fotossíntese que o vegetal produz o seu alimento e transfere esse alimento para os animais, ela também colabora como fonte energética, como no caso do petróleo, ajuda na formação do petróleo. Agora, como é que esse processo pode participar da formação do petróleo? É isso que nós vamos conversar durante essa aula, conversarmos sobre todo o processo, como é que ele atua na vida dos seres vivos. Então, observem agora algumas imagens importantes. Temos aí a imagem de uma folha vegetal, a entrada da água, trazida pela raiz até a folha, absorvida pela raiz, chegando até a folha através do caule. Na região interna da folha, nós vamos encontrar a célula vegetal. Na célula vegetal, a presença do cloroplasto. Observem que o cloroplasto é formado pela membrana interna e a membrana externa. Região interna do cloroplasto é o estroma. E nós temos aí os tilacoides. Observem essa pilha de estruturas onde nós vamos encontrar aí a clorofila, pigmento importante para o processo da fotossíntese. Como acabamos de observar, a folha é o principal órgão responsável pela fotossíntese, porque lá nós encontramos os cloroplastos, nós encontramos a clorofila, pigmento responsável pela absorção da luz. Mas além da presença da clorofila, o meio ambiente deve estar iluminado, nós temos que ter a luz para participar desse processo, porque é a luz que vai ajudar na síntese da fotossíntese. Então, para resumirmos todo esse processo, eu gostaria que você acompanhasse a equação da fotossíntese. Então, a equação geral da fotossíntese. Então, para ocorrer o processo, eu tenho que ter a água, H2O, dióxido de carbono ou gás carbônico, que é o CO2, e preciso da luz, da clorofila, pigmento verde encontrado nos vegetais, que está presente no cloroplasto. Produzindo, então, C6H12O6, carboidrato, a glicose, produzindo também água e produzindo o oxigênio, que será posteriormente liberado para ser utilizado pelos animais. Então, como acabamos de observar, nós temos que ter luz, clorofila, para realizarmos o processo de síntese, de transformação da água, do dióxido de carbono, em glicose, em carboidrato, que é o alimento básico para os vegetais. E esse carboidrato é que vai dar origem às outras substâncias que também serão necessárias para a vida do vegetal, para o seu crescimento, desenvolvimento e também reprodução. Então, basicamente, o carboidrato é o alimento necessário para a vida dos vegetais. Por isso que os vegetais são considerados seres autótrofos, conseguem produzir o seu próprio alimento. Agora, a fotossíntese é um processo amplo e para facilitar o entendimento desse processo, eu gostaria que vocês observassem as fases da fotossíntese. Então, nós temos aí o processo dividido em duas etapas. A etapa luminosa, ou fase luminosa, também conhecida como fase fotoquímica. E a etapa escura, ou química, também conhecida como etapa enzimática de todo o processo. Na etapa luminosa, o próprio nome já está dizendo, nós temos aí a presença da luz participando do processo e essa luz ela vai ser absorvida pela clorofila, pigmento verde dos vegetais. A clorofila ela fica excitada em presença da luz, libera a energia. Essa energia liberada pela clorofila vai ser responsável na formação de um composto energético conhecido como ATP. O que significa ATP? Significa adenosina trifosfato. Na verdade, é a energia que vai ser utilizada pelo vegetal em todos os seus processos.
Percebam que o ADP é formado a partir do ADP mais o PI, que é o fosfato ou fósforo iônico. Como nós vimos, nesse processo da fotossíntese, o ATP foi formado por causa da presença da energia luminosa. Então, a energia luminosa é convertida em energia química, que é o ATP. O ATP também é muito conhecido pelos animais porque ele é uma fonte energética para o nosso metabolismo, para o metabolismo dos seres vivos, de modo geral, tanto os animais como os vegetais. Agora, vamos continuar, né, o nosso processo fotoquímico da fotossíntese. Observem a próxima reação da fotossíntese.